Mais um dia sem nada para fazer no Gambit de 1%. Isso aqui é uma coisa para você colocar no seu radar aí, né? Quantos trades você quer fazer no mês? Quantos trades o seu sistema vai dar de entrada no mês? Tô de boa. Segundo o backtest, dá uma média de 40 trades por mês. 40 trades por mês. Quantos trades você se permite fazer? Você pode entrar nos 10, se for o caso? Você entra em todos que aparecem, todos os sinais? Você tem 10 caixas? Ó, o Diego, ele deixa as ordens nos 10 ativos. Se pegar, pegou. Entra com um lote só. E por isso... Mas por que isso, mano? Por que isso, Diego? Diego, você tá na comunidade? Cara, esse é um tipo de coisa difícil de eu conseguir tratar aqui na live. Mas o que eu vou te falar é o seguinte, Diego. Para você tentar fazer esse estudo, cara, é um estudo um pouco mais complexo, tá? O que vai acontecer se você trabalha dessa forma aí, cara? Você vai assumir todos os sinais. Você vai ter uma curva de capital extremamente suave, por alguns motivos, mas principalmente porque quando você entra, se por acaso der um tsunami e entrar os 10 ativos caírem, você entra nos 10. Aí você entrou com 100% do capital. Caso contrário, você não aloca 100% do capital, você vai entrar com parte do seu capital. E quando a gente está num ambiente de risco, a gente precisa correr risco. O que um day trader faz? O day trader, ele não está aqui fazendo operações de alto risco porque tem oscilação, tem prazo operacional mais limitado, é uma operação de risco. Ele precisa correr risco. Quando a gente divide assim tantos ativos quanto você fez, a gente vai entrar com 10% do risco em um ativo, se ele der sinal. 10% do risco em mais um ativo, caso ele dê sinal. Então, se você tiver 2 sinais no dia, você só vai entrar com 20% do seu risco. Você não vai entrar com o capital inteiro. Então, você não está correndo risco. Então, olha só, você está entrando no mercado de risco, só que está tentando se proteger demais. Você não vai crescer o seu patrimônio desse jeito. É difícil de eu conseguir explicar isso aqui para vocês só numa live. Mas tenta fazer esse estudo, cara, matematicamente. Por quê? Quando você entra com pouco capital. E aí, se entrar com muito, se você conseguir entrar com muito, você vai ter alguns com lucro e outros com prejuízo. Praticamente vai se anular. Então, no fim das contas, você vai estar ganhando muito pouco, cara. Não vale a pena trabalhar desse jeito, Diego. Funciona, Celso? Esse sistema é muito bom, cara. O que eu aconselho, Celso, é que você utilize a matemática a seu favor, cara. Por isso que eu estava falando aqui antes para o nosso amigo Diego sobre a forma como ele está operando, porque, cara, o day trader, ele não é só o sistema operacional. O day trader, ele tem que colocar a matemática para trabalhar, ele tem que entender que isso aqui é uma operação de risco. Ele tem que entender que o risco é um aliado dele. Ele não pode querer se proteger o tempo todo. Se você vai fazer day trade, mas está preocupado em proteção, é melhor não fazer day trade. Você não tem o perfil de risco adequado. Você tem que colocar um capital para risco e você tem que entender que ele está para risco. E está tudo bem, corra o risco que o sistema te pede, corra o risco que a matemática te mostra viável e vai ganhar dinheiro, vai fazer dinheiro. Então, não é só o sistema operacional. O sistema operacional é um dos pilares aqui do day trader. O outro pilar é a alavancagem. Um dos outros pilares é a alavancagem. E a gente tem que usar ela a nosso favor. Tem que usar o gerenciamento de risco a nosso favor. Rafael, e talvez nessa situação de conseguir entrar em 10 ativos por dia, provavelmente o Ibov estará em queda exatamente, cara. E deve fechar em loss. Exatamente. No dia que entrar os 10 para baixo, vai ser uma tragédia para você. Ou seja, você só vai conseguir alocar 100% do seu capital no dia ruim. No dia bom, vou te mostrar aqui, ontem, algum amigo nosso aqui falou assim, eu tô de olho na SUSB. E eu falei, eu também vou ficar de olho. Só que SUSB não tá na minha lista, então eu não entrei, tá? Só que quem conseguiu entrar, olha só, talvez ontem tenha sido o único que deu sinal. Quem tá monitorando o cara conseguiu ganhar 0,8% de todo o capital dele, de 100% do capital. Agora, se ele tivesse colocado lá 10 ordens para entrar, tudo bem, ele entraria em um, nos outros 10 não. Então, ele ganhou 0,8%, como diria a Dilma, de 10% do capital. Não faz o menor sentido. Não vale a pena trabalhar dessa forma. Poucas vezes, quando entra em mais de 8, deu prejuízo. Mas isso é um perigo. Você está entrando só com parte do seu capital. Você vai ganhar sempre menos do que deveria ganhar. Alain, entendo o seu ponto. Mas é raro entrar em todos de uma vez. Prefiro alavancando aos poucos, sem pressa. Beleza, Diego.
O trader precisa maximizar suas chances. Exato. E nós estamos aqui para correr o quê? Para correr risco ou para ter segurança? Se for para ter segurança, se você quiser montar um plano visando segurança, eu vou dividir em 10 entradas porque eu quero ser seguro. Talvez você está sendo ineficiente, porque você poderia ser mais seguro trabalhando menos em outra atividade. Você pode, por exemplo, fazer position trade, cara. Vai ser muito mais seguro, vai dar um trabalho muito menor e provavelmente vai te dar ainda mais dinheiro do que o day trade trabalhando de determinadas formas. Cada pessoa deve fazer o seu plano baseado no gerenciamento de risco. Mas se ela não tem o perfil de risco, não deve fazer day trade. O day trade é de risco. Beleza, Diego. Isso aí, cara. Mano, boa sorte, Diego. Boa sorte, faça um bom trabalho, mas sempre é bom você estar atento para os riscos que você está correndo, né, cara? Cara, risco é uma palavra que o pessoal sempre olha para o ponto negativo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você correu o risco de ficar rico? Qual foi a última vez que você correu o risco de ficar milionário? Qual foi a última vez? Diego, você está correndo o risco de ficar rico? Você está correndo o risco de ganhar muito dinheiro? Sim ou não? Você quer correr esse tipo de risco? Sim ou não? Você tem que pensar, qual risco que você quer correr? Qual risco que você quer correr? Você quer riscos de coisas boas, certo? As pessoas querem evitar o risco ruim. Elas estão sempre olhando para o lado da escassez. O risco é um instrumento para buscar resultados positivos também. Ele serve para as duas coisas. Serve para evitar resultados indesejados e serve para buscar resultados que a gente quer. O Diego falando, tamo junto, Alan, estou acompanhando as lives de cripto. Gratidão pelo ensinamento. Tamo junto, Diego. Aqui, cara, eu inclusive não tô tacando água no seu chopp, você está tomando um chopp, inclusive, aqui nessa foto. Não estou jogando água no seu chopp, não estou dizendo que você está errado, eu estou dizendo para você, estou provocando você a estudar, cara, provocando você a fazer um estudo da matemática disso aí, para ver se vale a pena. E, cara, não é uma questão também de provocação, de falar assim, no final do ano vamos ver quem ganhou mais, não é isso, cara, não é esse o tema. A nossa ideia aqui é falar, cara, nós estamos seguindo no caminho certo? Nós estamos estudando aqui e o estudo, a matemática diz que nós estamos no caminho certo. Pensa você como um velejador. Você vai colocar o barco na direção que o GPS manda para você chegar no seu destino. Opa, colocou na direção, o vento está me levando para lá, aí que eu ligo os motores, cara. É aí que eu coloco pressão para ir na direção correta. Agora, se eu estiver colocando pressão, eu acelero, mas eu estou indo na direção errada, depois para eu corrigir isso, depois para eu perceber que eu estou na direção errada e aí querer recuperar, querer voltar, é um problema adicional que eu me imputo. Não vale a pena. Então, a ideia dessas lives aqui, e o que eu estou pegando no seu pé aqui hoje para que você faça o seu estudo, é justamente isso, cara. Não achar que está na direção certa, saber que está na direção certa, ter certeza pela matemática que você está na direção certa e acelera. Beleza, Diego?